Olá, olá para você que está chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Gabriel Tripodi, o Podão, e ao meu lado aqui, Camilo Manfredi. Boa tarde, Tripodi, tudo bem? Tudo certinho, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Se ajeite aí. Sempre bem. Sempre bem, né? É isso que é importante. Sempre tá muito feliz estando aqui, né? Vai começar o podcast esse aí para você, na sua telinha, no seu ouvido, de onde você estiver acompanhando, né? Exato. No YouTube, no Spotify. Então fica à vontade, tá chegando agora. Larga aí o dedão, né, na curtida, no comentário, deixa a sua sugestão, as suas perguntas. Isso. Sempre importante, né? Muito importante. Fale aí de onde você está nos acompanhando, que é muito importante pra gente, tá bom? E é sempre pra nós muito importante receber esse feedback, esse carinho, né? Exato. Então por isso que a gente sempre reforça isso. E já compartilhe o vídeo. Já começou agora? Antes da gente entrar no bate-papo, compartilhe o vídeo aí no Telegram, no WhatsApp, principalmente, né? No WhatsApp, nos grupos de WhatsApp que a gente sempre pede. Isso, né? Troque o bom dia pelo link do vídeo. Né? E vai ser muito importante, né? Com certeza. Bom, antes da gente começar, vamos falar do livro mais uma vez, Camilo? Vamos. Quero falar do seu livro maravilhoso, vou pegá-lo. Eu Meu, adoro. de novo? O seu. Você Né? vê? Hoje temos outro, mas pra gente começar nesse oferecimento de clientes e empresas como Cães e Gatos, tá aqui um livro do nosso queridíssimo Camilo com o Marcos Fábio Maza, né? Livro de quando, Camilo? Foi de 2010. 2010? Começou em 2010 e concluímos em 2011. Maravilha. Eu sempre gosto de falar do livro, porque ele tá aqui agora, Foram 8 meses de... né? E é bom a gente sempre retomar De coisas que produção. são boas, né? Foi. Quantos meses? Foram 8 meses. 8 meses de É, produção. e a dificuldade, na verdade, é fazer em dupla, né? Em dupla, né? Escrever em dupla tem os seus desafios. Pois é. Mas foi gratificante, eu agradeço novamente ao Marcos Fábio Maza, que é um profissional fantástico, aprendi muito com ele e foi um prazer ter participado desse projeto. Vale a pena, então. Vale. Então, vou deixar o link da descrição para você que está nos acompanhando. Por favor, faça então já rapidamente aí o seu consumo do livro, que com certeza vai valer muito a pena, tá? Isso aí tem o nosso selinho. E temos outro livro, mas antes de chegar lá, por favor, faça as honras, Camila. Por de favor. quem estará com a gente hoje aqui? Vamos lá. É um prazer. Ela é professora de comunicação na Fapcom. Atua como assessora, consultora de comunicação desde a sua formação em relações públicas. E como professora em cursos de graduação e MBAs nas áreas de comunicação e marketing. Opa! Com foco na execução de ações e planejamento estratégico. Também está envolvida com a comunicação corporativa, né, branding e sustentabilidade. As famosas, né, a famosa siglinha ESG. Isso, é essa mesmo. E também, né, não para por aí, ela é escritora do livro O Sujeito Consumidor e a Cultura do Consumo. Opa, inclusive já estou com ele aqui. Exatamente. Então, e não para por aí, tem muitas coisas Por favor. ainda, né? Não, tem muitas coisas Esse que a é gente só vai o abordar. resumo. Esse é só o resumo. Então, deixa essas coisas para o bate-papo de agora. É isso aí. E o livro já está na minha mão, ela já está aqui também. Senhoras e senhores, recebam hoje aqui no podcast-se Carlise Borges. Olá, Seja muito menino. bem-vinda. Obrigado, Carlise. Eu que agradeço, é uma honra, né, estar aqui com vocês. Imagina, a honra é A nossa. gente fica assistindo aí que você não se imagina do lado de cá, né, mas estamos aqui, espero que seja bem bacana. Com Pô, certeza. imagina, a honra é nossa. A gente fica muito feliz, então muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez. Pô, a gente fica muito honrado de receber pessoas tão ricas de conhecimento, com uma experiência maravilhosa. Escritora, né? E antes da gente chegar no livro, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como começou, ao que você sempre quis, né? Como é que foi tudo isso até chegar onde você está hoje? Bom, né, para começar, acho que só contextualizando, o cerne aí do livro, embora seja cultura do consumo, consumidor, ele tem um assunto que permeia, que é a identidade, né? Então, é a identidade desse consumidor. E aí, quando a gente se apresenta, a gente fala exatamente qual é, né? Quem é essa pessoa, né? Qual é a identidade dessa pessoa. E aí, eu já brinco, né? Eu tenho uma dupla identidade, porque quando eu estou em São Paulo, como eu sou uma pessoa de Goiânia, Goiás, quando eu estou aqui, eu sou a goiana. Mas quando eu estou lá, sim. eu sou a paulista. Né? É verdade. É engraçado, né? Então, eu sempre brinco. Eu falo, eu sou uma goiana que mora em São Paulo, né? Já estou aqui já desde 2017, então tem um tempinho. Eu sou formada em Relações Públicas e durante toda a minha vida, assim, que eu me entendo como adulta, né, como profissional, eu sempre estive aí, tanto atuando na área acadêmica, né, como professora universitária, mas também pegando alguns projetos que vai variar aí, né, de clientes diversos, projetos diversos, mas atuando nas frentes de comunicação, marketing, branding, então
Depende, mas você fez uma pergunta, né? Ah, você sempre quis isso? Eu tive muita dificuldade em saber, porque a gente escolhe um curso muito novo Muito de novo, é graduação. verdade. Coisa que a gente fala aqui, né, Camilo? Bastante. Exatamente. Que é uma dúvida... E eu acho que hoje ainda deve ser mais difícil para o jovem, porque você tem muito mais opções, inclusive de universidades. Sim. Na minha época ainda era bem pouca, né? Então, É verdade. eu comecei prestando para história. Até hoje eu tenho um amor por história. Qualquer coisa assim, museu, antiguidade, eu adoro, assim. Mas comecei a fazer o curso, eu falei... E eu fiz história porque minha professora, que eu era apaixonada, era de história. A gente estava falando aqui antes, nos bastidores, sobre professores que marcaram, né? Sim. Mas quando eu comecei a fazer o curso, eu falei, ai, não sei, assim, parece que não é isso que eu quero, né? E eu sempre fui muito comunicativa. Então, eu pensei que um curso onde eu seria professora, basicamente, seria bacana, né? Claro. Sim. No fim das contas, eu fiz ali 1 ano de curso e falei, vou dar um tempo e eu quero trabalhar. E aí, ainda bem que eu não tinha uma família que ficava, não, você tem que estudar e tal. Sim. Falei, eu quero trabalhar com alguma coisa para ver o que eu gosto de fazer, né? Pra sentir mesmo. E aí eu comecei a trabalhar num buffet, é uma indústria alimentícia lá, que tem uma parte de buffet que fazia muito evento corporativo, Perfeito. porque a indústria farmacêutica em Goiás é bem grande, assim, então tinha muito clientes dessa área. Tá. E eu fui bem aquela coisa que ainda hoje tem muito aluno que ingressa no curso de Relações Públicas e fala, eu fiz porque eu gosto de eventos. Ainda tem muito essa conexão, é engraçado. Pleno, né, 2023. Sim. Naquela época, né, isso foi em 2002, então naquela época isso era muito mais forte, a conexão de eventos com relações públicas. Não tinha isso de curso tecnólogo em eventos como tem hoje. E aí eu apaixonei naquela área, eu atendia clientes, eu fazia o evento, né? E era uma coisa que não era um evento grande, eram eventos B2B, então pequenos, nichados, e eu achei aquilo interessante porque tinha várias possibilidades. Aí eu achei o curso de Relações Públicas e voltei, né? Então fiquei 1 ano fora da faculdade, e aí eu voltei a estudar. Só que eu fiz um curso numa universidade pública e o foco é completamente diferente, assim. Eu estudei na Federal de Goiás. Tá. E quando você faz uma particular, tem uma certa diferença, porque você tem muito um foco para pesquisa, mais acadêmico, teórico, numa universidade pública, né? Perfeito. Então, eu gostei também dessa área, né? Sim. Então, depois eu enveredei para o mestrado, mais para frente fiz doutorado e tudo. Mas eu sempre fiquei, né? Parece que o fato de eu ter feito na universidade pública também já me levou para esse caminho acadêmico, ao mesmo tempo para o outro, da comunicação em si. E gostei bastante do curso. Quando eu estava na faculdade, assim, saindo quase, eu consegui um emprego numa fundação. Eu sempre trabalhei muito com voluntariado, projetos com crianças e adolescentes. E aí eu consegui um trabalho de... O nome da profissão, lá da função, era educadora social, porque era num projeto, numa fundação que atendia menores aprendizes. Então, sabe quando a gente contrata um aprendiz e aí ele tem que vir tantos dias no trabalho e alguns dias de curso. Isso. Então, eu dava esses cursos. Tem que respeitar muito o tempo de escola, né? O tempo Sim, e é um aprendiz, né? Ele não é um Claro. funcionário. Exato. Né? Então, e aí eu comecei a dar aula para esses jovens. Eu era jovem, mas dava aula para adolescentes ali, que eram disciplinas de práticas administrativas, comunicação interpessoal. Tinha a ver um pouco com minha graduação, mas Sim. você tinha que buscar, né? E eu gostei muito daquilo, de dar aulas, quer dizer, não era uma aula no sentido como eu fazia lá atrás de história. No fim das contas, eu acabei vendo que eu gostava mesmo de ser professora, né? Sim. Mas de coisas diferentes, né? Não de uma formação do secundarista ali, mas de uma formação profissional, talvez. E aí, era um projeto, né? Então, de vez em quando surgiam as aulas, eu ficava lá, de vez em quando não. E aí, todo o tempo, gente, desde que eu me formei, eu trabalhei pouquíssimas vezes de carteira assinada, vamos colocar assim. Eu sempre empreendi. Carteira assinada só na docência mesmo, né? Claro. Então, eu hoje sou professora, né, de uma faculdade, mas eu tenho os projetos. Então, desde sempre, assim, eu me formei em 2006. Eu pego projetos de comunicação, às vezes é uma coisa simples, né? Comecei assim, eu era muito contactada com o pessoal das artes cênicas, da dança, né? Embora o pessoal conecte muito o sertanejo com Goiás, né, e Goiânia. É verdade. Ah, sim. Eu, apesar de gostar, eu era da cena independente, assim, né? A gente até tinha um grupo que se chamava Rock Fora do Eixo. Era bem legal, nossa, Olha que lembrei bacana. disso aqui agora. Sim. Que era... a ideia era promover as bandas e os artistas do Centro-Oeste, Pô, que né? Fora do legal. Eixo Sudeste, Sul-Sudeste. Tá. E aí rolava festival, muita coisa legal. E aí eu comecei aos pouquinhos, você não consegue divulgar esse evento? A gente não tem dinheiro. Então, era uma coisa meio assim, na parceria, aí você ganha o ingresso. Acho que todo mundo já um dia teve isso. Sim.
E aí eu comecei, divulgava, não tinha redes sociais, né? Então você tinha que pensar formas criativas. Eu lembro da gente fazer muito material impresso, contratava colegas da Universidade de Artes que faziam uns desenhos bacanas, assim. Olha que legal, né? Até que eu entrei e descobri a tal da assessoria de imprensa, né? Que é assessoria de imprensa, né? Porque hoje a gente entende isso de uma forma maior, é um relacionamento e tal. Mas eu comecei a descobrir isso, falando assim, coloca uma notinha no jornal, né? E eu conheci algumas pessoas, e aí você vai conhecendo uma, conhecendo outra. Eu sou boa nisso, de fazendo esses contatos. E quando eu vi, eu estava, assim, dentro de uma estrutura mesmo, né? Então, trabalhando com mais pessoas, né? Eu nunca tive Eu sempre fui MEI, aí já existiu o MEI nessa época. Nunca tive uma empresa limitada, digamos assim, né? Mas eu atuava enquanto CNPJ com mais outras pessoas, e aí a gente tinha uma estrutura de uma pequena agência. E fui trabalhando dessa forma. Para alguns clientes a gente fazia uma coisa maior, então uma espécie de uma consultoria, então planejamento para o ano todo, ou uma coisa esporádica, né? E acabava que eu intercalava muito entre o marketing, porque quando você pega clientes pequenos, como foi o meu caso, quase sempre clientes bem pequenos, eles querem uma coisa para resolver o problema dele ali na hora. Todo cliente quer, né? Mas ali o dinheiro é muito pouco. Sim. E aí você tinha que ser bem criativo e pensar, olha, o que eu consigo fazer com esse recurso, né, para atender o problema desse cliente, de vendas, mas também de imagem, de reputação, né? Que era o que eu tinha me formado. Claro. Depois eu acabei fazendo uma MBA em marketing também, né? Depois formação em comunicação digital, vários cursos, né? Branding, o que for surgindo. Peguei esse hype aí das redes. Quando surgiu, fui aprendendo à medida que foi acontecendo. Foi nascendo. Foi surgindo, né? E aí foi isso. Então, assim, acabou que eu tenho uma área, uma visão de ver o todo. Então, eu tive clientes desde uma nutricionista que queria promover a sua marca pessoal, né? Chefe de cozinha, arquiteto. Trabalhei muito com arquitetos, engraçado isso. Olha só. Foi surgindo, né? Um indica o outro. Mas também, assim, com festivais que são grandes, festivais de música, mostras de arquitetura. Eu trabalhei muito tempo com um cliente que era uma loja de moda colaborativa, bem interessante, assim, que acabou que eu comecei a oferecer serviços específicos para os estilistas, os designers ali. Então, de tudo quanto é tipo de coisa, assim. E, ao mesmo tempo, né, passou-se um tempo, eu comecei a dar aula em 2011, né, eu me formei em 2006. Tá. Quando eu vi também, eu já tinha começado a dar aula. Foi surgindo um convite, uma coisa ali. No começo eu falei... Você foi topando. Uma coisa é eu dar aula para adolescentes, né? De rotinas administrativas. Claro. E aí a outra é eu dar aula mesmo para pessoa, num curso de formação e tal, né? Sim. Mas eu aceitei o convite, assim. E não era para um curso de relações públicas, porque lá, à época, né? Você tinha um curso na Universidade Federal. Então, você tinha que ser concursado. Sim. E tinha numa pequena faculdade, eu nem sei se ainda tem. Então, eu fui dar aula num curso de publicidade e propaganda. E aí, fui andando. Era marketing, era publicidade e propaganda. Depois, cheguei a dar aula para relações públicas nessa universidade pública, né? Mas de forma substituta, que aí você fica 2 anos e tal. Sim. E, primeiro dia que eu entrei na sala de aula, eu falei assim, nossa, eu gosto disso tanto quanto eu gosto de ver essas pequenas empresas, de alguma forma, descolando com o trabalho que eu estou fazendo, né? Olha só. Ainda em Goiânia. Tudo lá. Tudo lá ainda. Isso até 2016, eu comecei a querer vir para cá. Lembra que eu falei que tinha muito cliente arquiteto, né? E a cena de arquiteto e design, mais de interiores do que de arquitetura, propriamente dito, lá é muito forte. Tá. Né? Então, lá eu atuava com arquitetos e designers do mercado de luxo e tinha muito o que fazer em São Paulo. Então, sempre tinha evento aqui. Às vezes, evento maior, evento pequeno. Uma loja de uma marca ia fazer um evento aqui. E aí, eu vim acompanhar, porque era um trabalho muito de promover esses arquitetos na imprensa. Perfeito. Né? E fazia as redes sociais deles também e tal. E aí, eu comecei a vir muito para cá. E aí, de vez em quando, recebi uns convites. As pessoas ficam falando, nossa, você tem que vir para cá. Né? Não sei o quê. E aquela coisa toda. E eu ficava meio assim, porque eu tava bem em Goiânia, né? Claro. Dava aula em lugares bacanas, tinha os uns clientes esporádicos, né? Uhum. Uma certa estrutura lá. Só que aí surgiu a vontade também, né? E a necessidade do mercado acadêmico em si de fazer o doutorado. E lá não tinha o doutorado em comunicação. E eu queria fazer... Sempre fiz, né? Mestrado em comunicação. Eu poderia fazer em outra área? Poderia. Poderia, né? claro. Sociologia, sei lá. Mas eu queria fazer uma coisa em comunicação. E desde o mestrado, no meu mestrado eu estudei consumo,
mas consumo aliado a como a mulher em envelhecimento, não tem nada a ver um tema com o outro, né? Mas também. Não, mas Vocês vão ver que Não, só o muito consumo e a identidade que está ali, né? E a mídia, porque estudei comunicação. Então, no mestrado eu foquei na mulher e envelhecimento. Então, assim, aquela mulher dos 50, 60 anos, que eu chamei de limbo. Então, você tem a mulher idosa e a mulher madura, mas aquele limbo existia. E aí eu fui trabalhar que como a mulher via, né, no ato de consumo, a forma de aparecer e não ficar nesse limbo, né? Muito bom. E as incidências midiáticas nisso. Tá. E continuei estudando consumo, beleza, consumo, e depois enveredei um pouco para a questão de saúde e estética. Só que nesse lugar onde eu trabalhava, isso mais ou menos em 2014, por aí, eu encerrei o mestrado em 2012, né? Eu trabalhava num coworking, né? A minha agência era num coworking. Tá. Colaborativo, ó, que era voltado para a economia criativa. Então, tinha designer, tinha só profissional da área de economia criativa. E aí eu acabei atendendo o coworking, porque ele foi um dos primeiros de Goiânia, e como tinha esse nicho, né? Tinha uma fábrica maker, era uma novidade lá, então eles tinham impressora, era tudo novo, né? 2014. Verdade. E isso saía muito na mídia, então foi bom pra mim, porque eu conseguia pautar, era interessante. Rapidinho. Lá de Goiânia, eu pautei coisa no Estadão aqui. Olha só, uma das que coisas legal. que eu gosto de relembrar, assim, né? Quando você tá com a autoestima baixa, você fala, não, você quer empresas, Consegui, grandes não. negócios, essas coisas. É verdade. E aí eu ficava procurando tudo que saía sobre economia compartilhada, porque tinha a ver com o que eles ofereciam. Então, eles tinham uma fábrica maker lá com um monte de impressora, ferramentas que eles alugavam. Então, era compartilhado, um estúdio compartilhado. O coworking, que é colaborativo, e comecei a ficar pesquisando essas coisas até para criar pautas, criar conteúdo para as redes, que era o que eu fazia para eles, né? E quando eu vi, eu falei, gente, não tem muita pesquisa na área de comunicação sobre isso, tem a ver demais com consumo, então são novas práticas de consumo. E aí eu falei, acho que eu vou procurar um lugar que estude isso para tentar um doutorado. E aí eu achei a SPM, porque a SPM é o único lugar no país que tem o doutorado em comunicação e consumo, nas duas áreas, assim. Ah, tá. Tentei, passei, né? Exatamente, Exatamente a área que eu pra onde- queria. pra onde E você fora tava indo. isso, assim, a SPM, como eu tinha feito tudo em pública, universidade pública, né? Claro. A SPM, ela ia me dar uma perspectiva que eu não tinha, que era de estar numa instituição, né, privada e que poxa, de propaganda e marketing, uma referência. Sim, referência. Claro. Eu falei, isso vai me dar outras coisas para além do doutorado. Aí eu passei com um projeto que era para estudar essas novas práticas de consumo dentro desse contexto de economia compartilhada. E aí você vai colocando ali a comunicação, a mídia, as coisas que você precisa colocar, né? E vim, né? E vim em janeiro de 2017 e tô aqui até hoje. A ideia era vir só para fazer o doutorado, né? Mas aí acabei em 2021 e continuei aqui, né? Acho que não pretendo voltar, mudou porque eu mesmo. vejo que tem bastante leque de atuação aqui. Sim. Claro. Né? Então, acho que, num resumo, resumi área acadêmica, professora, profissional de comunicação. Então, acho que foi isso. Pô, que bacana. E essa parte da trajetória, que é uma curiosidade minha, o quanto que isso te preparou e te moldou também nessa parte desse lado, né, professor? Porque imagino que você acompanhou também muitas mudanças, muitas transformações e aí A você comunicação vem mudando bastante. vem mudando né? e um fluxo vem aumentando a velocidade cada vez mais. Acelerando. Então, está muito acelerado. Então, você precisa acompanhar também, precisa entender que a responsabilidade é muito grande. Então, Claro, assim... né? Formando pessoas. Exatamente. Então, assim, como foi para você, primeiro, ver essa transformação, né? E como a sua trajetória profissional te ajudou também a preparar esse conteúdo para outras pessoas? Engraçado você falar isso, porque muita gente, às vezes, fala assim, deve ser fácil, né, ser professora. Você dá a mesma disciplina todo semestre, Repete, né? já está tudo certo, preparado. Acontece que pode até ser assim em algumas ocasiões, né? Sim. Só que por eu ter trabalhado muito com digital, sempre assim, digital é as minhas disciplinas, né? Alguma coisa relacionada a digital, planejamento e relacionamento com a imprensa. Então, eu sempre dei muitas disciplinas dessa área do digital, da comunicação digital, de produção de conteúdo. E é impossível você ter uma aula montada num semestre e dar ela no outro. Nesse contexto aí. Porque Com essa velocidade que as coisas estão... é uma Sempre tem velocidade uma coisa que eu nunca nova, vi na né? minha vida, assim. Sempre tem uma coisa nova para Todas falar. as áreas sempre tem uma coisa nova, mas especificamente essa, uma outra disciplina que eu também ministro, que é mensuração de resultados, essa é mais desafiadora ainda, porque Verdade. é uma área que vem crescendo bastante, né? E você precisa entender, caramba, eu tenho uma enormidade de dados cada vez maior, e como que eu vou colocar isso num contexto de um planejamento, né?
que às vezes é um planejamento 360, que usa digital, que usa offline, cultura organizacional, público interno e externo e tal. Sim. E aí você consegue... Você não pode parar nunca de estudar e nem de trabalhar nas ferramentas, porque você não pode saber só a parte estratégica. E entender a importância também dos números, né? Sim. Eu não sei se para você é perceptível isso ou não, uma percepção minha, das pessoas ainda não entenderem a capacidade ou a importância dos números nessas campanhas, na preparação. Você sente isso? Sinto, e eu tive vamos dizer assim, uma prova, né, digamos assim, porque a gente está sempre lendo, acompanhando as notícias, assiste os videocasts, podcast e tudo mais, né? Claro. E eu tive a oportunidade de ser jurada do prêmio Jatobá de PR, né? Ó, que legal. Bem legal, assim. Nossa, eu adorei, porque Sensacional. eu fiquei, assim, encantada. Muitos cases legais e tal. Mas essa parte, né, que é uma obrigatoriedade dos cases, né? Você tem que apresentar várias coisas e os resultados. Perfeito. Até no depoimento que eles entrevistam a gente depois, eu falei isso, né? Essa é a dificuldade dos cases. Então, assim, a gente, comunicador, né? Você tem brilhantes apresentações, vídeos, coisas maravilhosas e tal. A apresentação da estratégia muito bem se entende. Só que na hora que vem a parte dos resultados, né? Ou você tem aquelas coisas muito, vou chamar assim, que é o obrigatório, né? O básico. Então, tantas veiculações, tantos positivos, tantos negativos, curtidas, alcance, essas coisas. Claro. Mas eu digo assim, ó, que às vezes, ainda mais a gente sendo comunicação corporativa, os resultados não são tão a curto prazo e nem tão tangíveis, tão fáceis de visualizar. Então, às vezes, você tem uma campanha, um projeto que é feito para a longo prazo construir reputação. Verdade. Então, aquele case que eu avaliei ali faz parte de um projeto que vai, né, acontecer várias coisas ainda e tal. Só que como os resultados, você tem só esses números mais a curto prazo. Então, olha, a gente teve tal audiência, a gente teve né, tal veiculação e tal. Só que se você pensar, se o objetivo é construir reputação, né? E aí eu posso ir trabalhando a imagem no meio disso, como eu vou mensurar o meu resultado a longo prazo? Como eu vou mensurar a reputação? Sim. NPS, RepTrack, não. Não pode ser só quantitativo. Então, os números, eles são extremamente relevantes. Né? E aí, o que eu percebo é que hoje até o pessoal está entendendo melhor isso, que é a sua pergunta, né? O pessoal parece que não está entendendo a importância dos números. Hoje eu acho que está entendendo melhor, e aí você tem muita essa coisa de ciência de dados hoje em dia, Sim. né? É As muito pessoas forte, estão falando né? muito disso. Mas eu entendo também que tem que ver a parte qualitativa junto, porque senão você vai ficar sempre... Você só vai entender resultado a curto prazo. Você não consegue, com números de audiência, de alcance, de publicação, de veiculação, não consegue entender, de fato, se você atingiu uma mudança de comportamento, Sim. né, novas atitudes. Então, eu acho que sim, está melhor. As pessoas estão entendendo mais o lance dos números. Especialmente na faculdade, eu falo, gente, não tem essa história de, sou de humanas, não gosto de números. Não tinha tem nada muito a disso, ver. Tinha Tem muito disso, ainda. Tinha, não tem. Tem ainda, né? Essa guerra, né? Não mexe com números. Professora, eu fiz esse curso, você tá vindo falar de matemática. Né? Pois é, né? Deixa eu te contar. Até porque, gente, tem calculadora, tem Excel, sabe? Você não tem que necessariamente saber fazer o cálculo. Calculadora hoje, tem Excel, deixa Né? tudo prontinho para você. Você tem que ter As a capacidade ferramentas estão aí pra te analítica. ajudar. Então, assim, claro. há uma certa preocupação já com a capacidade de análise de dados numéricos. Porém, acredito que a gente tem que avançar nesse sentido de Exatamente. acrescentar os dados qualitativos ali. Porque senão, pelo menos enquanto comunicação corporativa, vai ficar sempre muito difícil de você mostrar o que a gente resulta. Né? Se você Exatamente. fala em público interno, a empresa não vai investir naquilo, né? No colaborador. Então, vejo o lado positivo de uma coisa e a outra a gente ainda precisa crescer, né? Sim. Exatamente. E, Carlise, a gente percebe, né, e a gente conversando com outras pessoas também, que a parte de todas essas ações de comunicação, né, tem uma parte que está por trás ali, no final, que é a geração de resultado, né, de potencializar o resultado para a empresa. Então, assim, existem várias ações que são feitas, então, pegando os seus clientes de comunicação. Então, são vários projetos com várias questões. Mas o que eu queria entender com você é se realmente as ações de comunicação elas tocam no termômetro resultado ou se realmente são as ações, né, elas são feitas, mas é o médio e longo prazo que vai tocar no ponteiro do resultado. Né? Porque a gente recebeu a Carol Silvestre da Vetex, esteve aqui com a gente, né? Ela falou que tinha trabalhado na Samsung há um tempo atrás e aí ela fez uma apresentação de todos os projetos de comunicação. E um dos diretores levantou a mão e falou assim, o quanto todas essas ações de comunicação vão mexer no ponteiro de vendas. Né?
Porque eu sou uma Famoso indústria, eu vendo os meus Varejista. produtos e tal, ou seja, né? E ela falou que aquele foi o momento que caiu aquela ficha para ela de que realmente o link de todas as ações de comunicação e todos os planos de comunicação, de certa forma, eles precisam estar ligados, influenciando de maneira direta ou indireta, influenciando muito ou pouco, mas influenciando o ponteiro do resultado, né? Então, eu queria entender um pouco dos projetos que você fez durante essa tua trajetória, né? Quantos desses projetos realmente tocavam nessas questões que estão relacionadas ao dinheiro, né? E se é a questão do marketing, que é aí que entra o marketing na combinação, comunicação e marketing para fazer gerar o resultado. Acaba tocar que no teu. é interessante essa pergunta, porque eu acabei sempre ficando mais próxima do marketing do que acho que comunicação corporativa em si, eu até tive uma proximidade maior quando eu me mudei para cá, até pelo tamanho das empresas e tal. Mas por ser empresa pequena, esse negócio aí do resultado fica ainda mais... que bonito isso aí que você está propondo, mas eu vou vender mais? Exato. Não tem como, né? Então, assim, Aquela pressa, né? É o contexto da empresa. Claro. E, obviamente, eu precisava trabalhar. Falei, não, vou fazer uma coisa de marketing mesmo. Muitas vezes é campanha publicitária, é isso, né? Eu vou atender ali o que o cliente precisa. Naquele momento, né? Mas, especificamente, eu sempre cito esse, que é o da moda colaborativa. O nome da marca era Casulo Moda Coletiva, né? Ainda existe enquanto projeto, mas a loja em si, ela foi fechada, a pandemia, um monte de coisa aconteceu. Claro. Enfim, né? Mas eu fiquei 5 anos atendendo eles. E desde o começo, eu lembro que eles falavam assim, não, nosso sonho... A coisa, hoje é propósito, né? Que eu tava começando isso. Nosso sonho é que a gente consiga educar as pessoas para um consumo mais consciente de moda. E a gente também quer promover os artistas goianos, os que são pequenos, né? Queremos que as pessoas entendam que às vezes essa peça é mais cara porque existe uma cadeia produtiva por trás, o material e toda essa questão. E aí, desde o começo, eu tomei isso para mim, falei assim, na minha cabeça aqui, né, dentro de um planejamento que só existe na minha cabeça a longo prazo, para esse cliente, eu sei que a longo prazo, né, o que eles querem? Eles querem ser reconhecidos como esse ator social na sociedade que promoveu o consumo consciente ali na área da moda, né? Fazendo um longo trabalho educativo e tudo mais. Então, na medida que a gente ia fazendo algumas ações, eles faziam muito eventos. Então, basicamente, eu usava rede social mesmo, post patrocinado. Era tão simples fazer isso na época. Então, hoje você tem muito mais coisas aí para fazer. É mais complicado. E aí eu trabalhei muito com o Facebook, porque nessa época o Facebook era Facebook e Instagram, basicamente, né? Só. As mais fortes. E davam resultado, assim, gigante. E isso era bacana, porque a empresa põe pouco dinheiro e conseguia ver um retorno, né? Aí sempre a gente falava, onde você ficou sabendo do evento e tudo mais, né? O local, ele era tipo um hub, assim. Então, você tinha a loja, tinha um bar, assim, uma hamburgueria bar e tinha esse espaço de eventos. E aí as pessoas iam aos eventos e ficavam sabendo do bar e da loja, que não sabiam antes. Então, na medida que a gente ia fazendo isso, então eles viam o resultado do ponteiro lá do caixa girar. Sim. Ao mesmo tempo, eu começava a tentar ir por essa outra vertente de mostrar que as duas coisas tinham que andar em conjunto. Não tem como aquela pessoa falar, não, eu vou investir só nisso, só na parte de imagem, de corporativo e vou esperar. Não, se você for rico, se a empresa tiver dinheiro, não existe isso, né? Sempre tem que ter um equilíbrio. Então, é o marketing e é a parte mesmo corporativa, institucional, a parte que vai trabalhar essas outras questões mais intangíveis, assim. E aí eu ia aos pouquinhos, eu ia pensando em algumas matérias, colocavam as meninas, né, eram 3 sócias, como porta-vozes de algumas pautas que surgiam. Depois a gente já começou a ser chamada para algumas matérias, assim, bem interessante. Começou a ser referência nesse assunto de consumo consciente. Toda a época de Natal, essa época era para falar sobre como eu posso ser mais responsável na hora de comprar o meu presente, parará. E no fim do dia, vamos chamar assim, né? Além de ser essa referência, a gente começou a fazer não só eventos que trouxessem dinheiro, né, o recurso, mesmo o resultado, mas elas começaram a conseguir parcerias, mesmo com o município ou com grandes empresas, para fazer cursos de educação nesse sentido. Então, a gente desenvolveu um projeto na época que você ia para uma cidade do interior, que é uma cidade onde tinha uma pesquisa que a pele de um peixe, que agora eu não lembro, mas é tilápia. Tilápia. Provavelmente. Tem uma coisa da queimadura, é a tilápia. A tilápia ajuda. É isso mesmo. E aí a gente foi para uma cidade do interior, que beira de rio mesmo,
que elas pegavam o que sobrava da pesquisa, né? Tinha um polo da Universidade Federal lá, para fazer bolsa, cinto, coisas assim, acessórios de moda, né? E aí a gente começou a construir um projeto social com essas mulheres, ensinando para elas como é que vocês podem vender esses produtos. E aí, coisa de rede social bem básica, como é que vocês podem comunicar, né? E aí eles já passaram, a marca passou a ser uma referência também. Eu não estou só falando que você deve comprar, deve agir, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. Mas eu estou, de fato, sendo um ator de mudança, de transformação na sociedade, começando ali daquele projeto. Né? Aí deu super certo, aí mais para frente eles conseguiram fechar um outro projeto de iconografia goiana, e fizemos um estudo de Cora Coralina, que é uma grande poetisa de lá, e outros ícones né, visuais mesmo, para criar estampas em conjunto com algumas costureiras para fazer marcas exclusivas. Então, você vê, é engraçado, mas isso foi depois de anos que eu já estava atendendo, né? A gente tem que educar o cliente também, mas não tem como. Sempre você tem que atuar do outro lado também. Então, assim, como era eu e poucas pessoas, 2, 3 pessoas às vezes na equipe só, a gente sempre tinha essa consciência. Eu tenho que atuar onde ele vai ver o resultado mais primeiramente ali para pagar funcionário, para pagar a conta, né? E para ele se manter. Claro. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai educando o cliente para essas outras coisas, desde que ele, sabe, que ele entenda de que você me falou que o seu propósito era esse, então... Né, me dá uma chance de tentar fazer isso acontecer. Mas, de fato, assim, é bem complicado, sabe? Porque aqui em São Paulo, eu estive numa empresa financeira, né, esses últimos meses. Fui analista de comunicação porque eu fui tirar uma licença maternidade. Eu nunca tinha tido essa experiência de CLT numa empresa, né? Eu já tinha tido em agência e tal. Vamos ver como que é. E, realmente, assim, empresa financeira... não quer saber, sabe? É aquela coisa assim, não... Beleza, mas... beleza. E o dinheiro. E o mais interessante é que eu entrei num grupo de pesquisa que eles estavam tentando implementar práticas ESG, que essa coisa é bem... aquela linguagem de investidor, né? Você custa entender, né? Do mercado de capitais e tal. E queremos, mas no fim você acaba vendo que, assim, não, isso ainda é muito mais marketing, né, no sentido da palavra. É um marketing reputacional, sei lá, vou chamar assim, do que, de fato, ele entender que para a minha instituição falar que faz essas práticas, eu vou ter, sim, que investir num fundo que, às vezes, vai me render menos. Né? Porque é um fundo ESG, ou vou ter que deixar de investir num fundo que é muito contra, né? Sei lá, uma Petrobras ou coisa do tipo. Claro. E aí, você sai desse... É um trabalho de educação, eu falo. Porque, assim, o cara tem que entender, não é marketing. Ai, que bonito, estamos ESG. Isso é marketing, né? Estou me autopromovendo. Sim. Isso tem um caminho até você chegar lá no... Vamos, de fato, fazer algo concreto e que faça parte, realmente, de uma mudança. Sim. Mas eu acho que isso ainda é muito... Não necessariamente é sim, né? Ou seja, essa empresa realmente faz tudo certinho e ela vai te gerar o melhor resultado. Até porque o resultado desse tipo de coisa não é em lucro direto. Não, claro. E aí é onde que... Nosso maior desafio é esse, assim. Eu acho que hoje, você falar na comunicação corporativa mesmo... que não é marketing, né? Não é essa coisa da promoção propriamente dita. O maior desafio ainda é convencer. Né? Você tem que convencer que tipo de coisa isso vai agregar, e quase sempre, como é a longo prazo e resultados mais intangíveis, fica mais difícil da gente, de bate-pronto, assim, falar, você vai investir tanto e ganhar tanto. Não é assim. Perfeito. Então, essa ainda hoje é o maior desafio. Ainda é. Já melhorou bastante, assim. Eu vejo que se fala muito em reputação, né? É bem importante você ter isso, o valor reputação sendo um valor dinheiro. Sim, né? Isso que é bem apenas importante, intangível, né? Claro. Porque senão ia ser realmente impossível eles entenderem que a cultura também é um valor. Claro, né? sem dinheiro que você vai agregar no valor da empresa, se for de capital aberto, ainda mais. Mas ainda a gente tem que... Eu sinto que a gente é muito educador do mercado. Bater na tecla enquanto ainda, comunicador, diferente do marketing, que também tem a sua função importante, mas eles ainda... É engraçado, eles não têm que educar tanto como a gente tem que educar de cá. Sim. Né? Porque os resultados são mais a longo prazo e mais difíceis de ser mensurados. Assim. Então, mas essa mudança acontece pela rapidez, pela transformação. Se você não muda, você vai acabar ficando para trás. Sim, com certeza. Você vai atrasando o processo, né? Bom, e falando de projetos... Era isso que eu ia perguntar, em que momento que surgiu? Exato, aqui o sujeito consumidor e a cultura do consumo, né? E aí, de que ano que é o livro? Ele saiu em 2022, no início de 2022. E você estava falando do seu livro, né? Que vocês escreveram durante 8 meses. 8 meses, né?
Esse daí, na verdade, a gente, quando faz uma tese de doutorado, nossa, gente, doutorado é uma coisa assim... É um filho, eu não tenho filhos, né? Mas é um filho. É um filho, tem que cuidar. São 4 anos, né? Precisa de dedicação. E eu realmente, quando eu entro numa coisa, eu levo a sério. Eu podia simplesmente fazer de qualquer jeito, mas eu não consigo, né? Vai de cabeça. Tá? E eu queria muito, assim, quis vir pra cá. Mudei toda a minha vida, mudei de cidade e tudo mais, né? Não ia fazer uma coisa de qualquer jeito. E quando eu tava escrevendo a tese, você fica com aquela sensação assim, né? Conversando com alguns colegas. Nossa, ninguém vai ler isso. Porque ninguém lê, tá? Ninguém lê uma tese de doutorado. Você mal lê um artigo científico. Então, assim, você fica... Passei tanto tempo pesquisando, estudando isso, esse negócio vai ficar aqui parado para um ou outro pesquisador que pesquisar a mesma coisa, ele vai achar minha tese e vai ler, né? E aí, ouvia de muitas pessoas que, transforma seu livro em tese, sua tese em livro, né? Em livro. E tal, e eu ficava assim, mas será, né? Será que é essa coisa mais indicada e tal? E aí, assim que eu terminei, e foi na época da pandemia, né? Então foi assim, nossa, foi muito complicado terminar esse doutorado, porque eu terminei e defendi no começo de 2021. Muita coisa acontecendo para Tive que equilibrar fazer- também. Questão presencial, remoto... Mudei a pesquisa, né? Porque era entrevista. Eu ia fazer grupos focais, em campo. Mas tudo bem, deu tudo Adapta certo. ali. Tem que adaptar. É, A tem que gente adaptar. adaptou. O mundo inteiro se adaptou porque eu não me adaptaria, né? Claro. Então, enfim. E aí eu falei, quando eu defendi a tese, para não perder o gás, porque se eu esperasse um pouco, com certeza eu ia falar, depois eu faço, depois eu Ah, faço. Depois é outro momento. Eu já tá? peguei a tese e comecei a reescrever ela, porque o mais difícil já estava feito, né? E comecei a colocar ela mais palatável. Vou usar esse termo assim, né? Claro. Para lançar o livro, porque eu me coloquei naquele objetivo, eu falei, se eu não fizer o livro logo depois que eu defender, eu vou me envolver com outras Provavelmente seja outro coisas e vou time, fazer. E eu realmente queria publicar sobre esse tema fora do contexto acadêmico, né? Tanto é que, assim, uma grande amiga minha que fez o projeto da capa, ela é Que é designer, maravilhosa. mas ela trabalha em É editora. Então, assim... Diga-se de passagem, né? É uma capa a Lara, incrível. maravilhosa, Lara Vollmer. Ela hoje está morando na Alemanha, mas a gente é super amiga, assim. E ela falou assim, não, vamos fazer uma coisa mesmo mais pro comercial, assim, para as pessoas lerem isso, né, e tal. Então, eu fui tentando transformar, né, do texto da tese, que é mais acadêmico, tem um rigor Para adaptar, né? metodológico. Até trouxe um capítulo que fala qual foi a metodologia, porque ele é a apresentação da pesquisa, né, que eu Ah, sim, é. Uhum. mas ele tem uma dinâmica melhor, né? E ainda tem outros projetos, assim, eu tenho muita vontade de publicar. Eu sou do texto, né? Então tem Sim. pessoas que gostam muito do vídeo, e muita gente fazendo vídeo hoje em dia. Eu sou mais do texto, assim. E aí foi acontecendo tantas coisas, eu acabei doutorado, aí fui pegando outros projetos, e dando aula e toda aquela coisa. Mas eu tenho vontade de parar um pouco e começar a publicar mais textos. Então, assim, fazer artigos no LinkedIn. Sim. Quem super sabe, né, importante. escrever capítulos de outros livros. Não Claro. sei, assim, de trabalhar melhor ele. Porque eu acabei publicando, ele saiu em 2022. Não tive tempo de fazer um burburinho, assim, nada. Eu lancei nas redes sociais, assim. Não fiz um lançamento nem nada. E tenho vontade de condensar mais, sabe? De falar um pouco mais sobre esse assunto, que eu vou abordar a questão desse consumo novo. E o né? que mais tem para falar Que é novo, isso, né? não é tão novo, né? Mas é o consumo visto aí como mais consciente, né? Mais responsável. Então, acho que ainda está muito na hora de falar disso. Sim. E, Total. Carlise, você acha que a geração mais nova realmente tem um consumo mais consciente do que as gerações mais... Isso é uma pergunta bem capciosa. Essa é difícil. Mas a gente, por exemplo, eu tenho Boa uma pergunta. filha de 5 anos, né? E minha filha me dá bronca quando eu jogo o lixo no papel, né? No lixo errado. Então, ela tem, muito provavelmente, desde Essa cedo na consciência. escola, né? Que a gente tem não o teve. lixo, a gente não teve. Então, assim, tem o lixo Sim. separado. Então, é papel, é plástico, é vidro. Então, ela tem e ela me dá bronca e Continua com dando propriedade. É, o bicho pega, se Exatamente, com propriedade. Então, eu percebo que a geração mais nova tem acesso a muito mais informação e talvez por conta de ter mais informação, acaba tendo uma consciência maior para isso. E a gente também percebe as empresas também mais preocupadas com essa questão, principalmente as empresas, né, petroquímicas, as empresas, né, que realmente têm contato e que E Direto afetam com isso, também, né? afetam diretamente, né? Exatamente. Então, queria entender, e você que lida com os jovens, né, e com o pessoal de É faculdade. engraçado isso, né? Como que Porque você vê isso? eu fiz 12, 13 anos, não sei, de docência. É incrível como as gerações... Quando eu comecei era uma geração, agora é outra. Completamente diferente, né? Eu brinco assim, ó, que essa geração, agora pensando em jovem, né? Mas a geração da sua filha ainda é outra. É outra. A famosa geração Z, né? Quem tá aí com 20 anos, mais ou menos, de idade.
Eles são, sim, mais conscientes, mas ainda falta um alinhamento entre discurso e prática. Então, eu fico Sim. na sala de aula, às vezes, brincando, né? Gente, para de militar só no Twitter. Vamos para a prática. Vamos praticar. Uma prática. E, assim, brincadeiras à parte, mas não tem como responder essa pergunta sem olhar o contexto. Por quê? Intrinsecamente, aí você tem uma questão de classe. Não tem como. Então, você tem jovens, né, em torno aí de 20 anos, que eles ainda nem são vistos pelo mercado como consumidor, né? Quem vai gerar dinheiro mesmo, Sim, assim, ele tem Claro. que ter a sua renda primeiro, mas ele começa ali, né? Uns 20 anos. Então, se você tem uma pessoa de 20 anos que teve uma boa educação, né? Já começou a ter essas coisas na escola e tal, tá numa boa faculdade, enfim, né? Tem um caminho ali com maiores oportunidades, ela tem condição de sustentar esse discurso. Então, às vezes, ela vai falar assim, eu não vou comprar dessa marca X porque ela fez isso e realmente eu vou boicotar e não vou comprar. Em contrapartida, você tem aquele jovem de 20 anos que já não teve tanto essas oportunidades, Claro. que às vezes não estudou em escolas tão boas, que tem que pegar o seu pequeno salarinho ali do estágio e ajudar em casa, não é só para ele, né? Claro. Ele até quer ser consciente. Ele gostaria de Ele ajudar, gostaria né? de ser mais, consciente, mas não tem condição de sustentar. Então, eu fico brincando, assim, né? Que quando eu faço essa brincadeira, para de ficar militando só no Twitter, que não é Twitter mais, ai. Não. Enfim, vamos para a prática. É só para eles tentarem ver também que muitos têm oportunidade, mas acaba... Sim. Né? Eu brinco assim, que eu acho que a geração dos pequenos, aí sim entra, né, a sua filha, eles vão ser mais da prática. Porque eu acredito que os que têm 20 anos hoje, essa média, eles pegaram o começo da coisa. Então, assim, ainda é muito... Sabe aquela coisa assim? Ainda é muito na teoria. Claro. Né? E aí, quando chegar esses que são os pequenos de hoje, acredito que eles já vão estar mais com a coisa consolidada, inclusive por parte do mercado, porque aí o mercado já cobra. Então, você já tem políticas externas de alguns países que obrigam as empresas a fazer algumas coisas. Então, não vou comprar carne de frigorífico que desmata. Essas questões, né? Sim, que vão claro. perpassar políticas, que vão perpassar legislações e tal. Você já tem regulamentações também, a gente vai vendo essas mudanças. Então, o próprio mercado vai dar conta de fazer com que realmente os jovens que daqui 15 anos, né, quando forem ser consumidor, Sim. aí eles já vão ter toda uma probabilidade, não é nem uma probabilidade, mas uma situação mesmo, assim, que funcione isso, né? Então, sim, a geração é mais consciente, eu acho que esse termo é até bom. Mas eu diria que falta essa parte da prática mesmo, que é muito do contexto de classe, não tem jeito, né, da gente não olhar para isso no Brasil, que o Brasil é muito desigual. Claro. Mas também vejo um cenário positivo, né? Como eu falei, eu acho que as coisas vão se encaminhando. Você só vê cobrança, né? Então, teve a cobertura da COP28, se você assiste, Sim. o tempo inteiro é cobrança, é ativista, né, políticos, diplomáticos. Então, você vê que existe uma cobrança muito maior do que há 10 anos atrás. Então, acredito que sim, né? Mas acho que ainda tem muita coisa para rolar aí, inclusive das grandes empresas e indústrias, né? Porque muitas ainda estão muito no discurso, né? Sendo que a reputação é bem isso, né? O quanto a sua prática está coerente com o seu discurso, né? Claro que não é só isso, mas envolve. Sem dúvida. E Com ainda está certeza. caminhando nesse aspecto, né? Mas para mim o cenário é bem positivo, assim. Que bom. A gente tem esse senso de responsabilidade, a gente está aprendendo, né? Nossa geração, mas as gerações mais novas, eles já têm. Então a gente às vezes era assim, não, mas só hoje, né? Eu vou fazer... Ai, que preguiça de separar o lixo. Eu tô tão cansada. Hoje eu vou jogar fora esse lixo aqui mesmo, né? No lixo orgânico. Tudo certo. Eles já têm um senso de responsabilidade maior. Então, acho que aí você vai vendo algumas mudanças a partir disso também. Que bom. E como que você enxerga, Carlis, essa parte de não só tendências, mas o que está por vir? É claro que tem toda essa questão de geração, né? Eu super concordo, acho que a geração da filha do Camilo, por exemplo, vai ser a prática mesmo, né? E aí vai ter uma inversão. Mas para além disso, e até também, né, fazendo uma ligação com o seu livro, tudo que você desenvolveu ao longo da sua tese, como que você enxerga o futuro do consumo, né, pensando no fluxo, pensando nessa rapidez, nessa forma também de preocupação, que é importante, né, na situação que a gente vive, não só ambiental, mas também econômica, política. Então, como que você enxerga os próximos anos daqui para frente? Ah, A legal. atuação das empresas também, né? Porque as Principalmente. empresas realmente
Você Tem o vê poder. aí. Tem uma maior preocupação, né? Porque lidam direto com isso e afetam diretamente E isso. outra né? coisa, a gente está falando, o futuro consumidor, mas esse futuro consumidor, né, a sua filha, por exemplo, não vai ser só consumidor, eles vão ser os tomadores de decisões das empresas também. Que dependem Claro. diretamente. Então né? são as duas pontas, né, da produção. e do Responsabilidade consumo. grande, é. E essa pergunta é bem legal, porque é isso que me instigou assim, a pesquisar isso, né? Essas novas. Que eu falo, o sujeito consumidor e a cultura do consumo, mas eu estou chamando cultura do consumo. O contexto aí é a cultura contemporânea, né? Então, eu estudei basicamente que mudanças são essas e como está afetando o nosso jeito de ser consumidor, nossa identidade consumidora. E aí, no começo, eu me interessei pela economia compartilhada, né? Como eu falei, tava ali no coworking e tal, loja de moda colaborativa, surgindo Uber, todas essas coisas, assim. Eu lembro que foi uma loucura quando a Uber surgiu, porque todo mundo ficava assim, né? E depois começou a ter corrida compartilhada, entro lá com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Isso não cara. existe, não vai funcionar, né? E eu falava, gente, Isso mesmo. eu confesso que eu não era tão, assim, aventureira, né? Mas eu achava interessante de ver, nossa, as pessoas... E sempre Uma as mais mudança, jovens, né? Uma quase mudança de sempre as mais comportamento. jovens. É que tinha essa coragem de desbravar, né? É disruptivo isso aqui, eu Sim. quero participar e tal. Aí eu fiz todo um mapeamento de várias iniciativas, né? Aí tem vários nomes, consumo colaborativo, economia colaborativa, compartilhado, várias coisas, né? No fim das contas, eu cheguei a essa conclusão, que no fundo, seja qual nome for, a ideia é que o consumo seja cada vez menos agressivo ao universo, ao meio ambiente. Então, Claro. a gente sai de um consumo que era muito material para um consumo mais desmaterializado, assim. Não é imaterial, é desmaterializado mesmo, porque é um consumo de serviço que já desde os anos 80 vinha aumentando, mais do que... Né, você tem um mercado de serviços enorme. Só que ele se transforma um pouco. Então, hoje, a gente tem aí um consumo de acesso, né, em vez de posse. Então, é um consumo... Eu brinco que o nome certo não deveria ser economia compartilhada, né, ou consumo colaborativo, mas é um consumo por acesso ou por um aluguel temporário. Então, o que você faz no Uber é alugar temporariamente um motorista e um carro. Sim. Né, na bicicleta lá, que você, né, pega lá, tem bici, você faz no celular, pega, fica um tempo andando com a bicicleta E não é depois sua, devolve, mas né? você tem um acesso ao transporte, né, naquele caso. Então, o que, em resumo, eu coloco aí é que as práticas de consumo definidoras dessa cultura contemporânea são práticas que privilegiam quase sempre o acesso, a experiência e tudo que não for material. Então, assim, eu não preciso ter uma bicicleta para andar na rua, não preciso ter um carro. Até roupas, né? Você tem iniciativas de guarda-roupa compartilhado, sim. Então, você vai lá... Isso é um nichíssimo, assim, muito Sim. pequeno. Tipo, Claro, você consome isso, mas você começa a ver que pode caminhar para alguns lugares, né? Então, o fato das pessoas se preocuparem com o acúmulo de coisas materiais... já indica que, peraí, eu não quero mais acumular esse tanto de coisa, né? A própria questão dos livros, né? Hoje está voltando a coisa do livro físico. Sim. Mas você tem muitas iniciativas de troca de livros, de clube de leitura. O próprio Kindle, né? Que isso te faz também não acumular um livro, uma coisa física. Fica digital. Mas a gente vai muito mais para esse lado do consumo de experiências mesmo. Já deixou de ser serviço para ser experiência. E o Brasil, ele é, assim, campeão nessa área, né? O Brasil é um dos países que mais inova e que o mercado de experiência e de consumo por acesso aí já tem essas nomenclaturas mesmo no mercado, né? Mas cresce, assim. Então, engraçado, eu recebi uns amigos do Canadá aqui semana passada e eles olharam o McDonald's que tem ali na Vergueiro. O McDonald's fez um piloto ali, né? De sustentabilidade e tal. Não, e eles olharam aquilo e falaram... Como assim? McDonald's no Canadá? Eles estão em Montreal. Sim. É pra você pegar o lanche e comer na rua, em pé, né? Aquela ideia lá do McDonald's lá Sim, lá atrás, né? Começo. E os restaurantes lá não são assim, né? Você não tem um atendimento. Eu falei, pois é, só que eu estudei a cultura brasileira, o brasileiro, né? Claro. Então eu posso falar dessa, de lá eu não sei falar. Mas aqui a gente prioriza muito isso. Então o McDonald's se coloca como um hub de sustentabilidade, você pode abastecer o seu carro elétrico lá, né? Ele te mostra que é possível fazer uma construção com materiais renováveis, sustentáveis, e te proporciona uma experiência de um fast food, né? Tem algo mais consumista. Uma Exatamente. experiência que é uma experiência de consumo numa Claro. marca super, né, capitalista e tudo mais, mas que ao mesmo tempo ele te mostra que tem como você fazer aquilo de uma outra forma, né? Tentando agredir um pouco menos Sem ser agressivo, o meio ambiente. E não sendo só um fast food. Ele é um hub que conecta as pessoas em prol daquilo ali. Então, ele oferece
como eu disse, o lugar para você abastecer seu carro elétrico. Várias marcas estão fazendo isso. Eu lembrei do McDonald's por causa dessa situação, assim. Então, acho que a gente vai para esse caminho, muito mais da experiência. Você vê o tanto de show, festival voltando. Verdade. Né? E as pessoas querem isso, assim. Eu vou num restaurante pela experiência daquele chefe que vai cozinhar lá hoje. Coisas que vão acontecendo em parques, em espaços abertos, assim, exposições imersivas. Então, acho que a gente caminha muito por esse lado de não acumular coisas, mas acumular experiências. Eu até brinco no livro, no final, eu coloco assim, ó. Será que a gente não está, então, recriando um novo consumismo, né? Porque o consumo consumo qualquer coisa, eu consumo até o ar. Estou consumindo ar, né? O fato de você consumir, mas pensando em compra mesmo, né? A gente pensa no consumismo, que é o excesso de coisas que você compra e tudo mais. Eu brinco assim, será que a gente estaria saindo do consumismo de acúmulo de coisas para um consumismo de acúmulo de experiências? E aí esse consumismo não é visto como uma coisa negativa, porque experiência fica em mim. Sim. Né? De certo modo, ele é visto com bons gera olhos. Experiência, assim. Gera conhecimento. Não é interessante um outro isso tipo que de você fala. consumo. Muito. Tudo bem eu ficar indo bastante em eventos, em shows e viagens, né? E aí você tem viagens nichadas e tal. Eu adoro o Tolkien, né? O universo lá do Senhor dos Anéis. E aí eu vi que agora tem no Sul um lugar que o cara fez as tocas dos hobbits e eu tô alucinada. Não. É um E barato, eu tenho um afilhado, né? E ele tem 10 anos. Falei, gente, vai lá e vai ser super bacana e tal. Não, vamos sim. Então, quer dizer... É mais você que é ir do que ele, né? E aí, não era pra contar isso. Mas enfim, né? E aí você fala, pô, é uma viagem, né? Eu fui lá. Baita experiência. Não é uma coisa que você acumula. Em contrapartida, se a gente for olhar vamos ver o lado crítico da coisa. A viagem tem um avião, né? Então tem pegada de carbono, ou carro, que seja, né? E muitas vezes você acaba vendo que surge hoje muito essa coisa do trabalho análogo à escravidão, ou condições insalubres de trabalho. Então, em certa forma, você tem que olhar os dois lados, né? Mas eu vejo com esses bons olhos, assim, também, porque você começa a pensar em experiências. Hoje, há experiências no sentido de, nossa, de te tocar, nossa, sensacional, vou fazer aquilo diferente. Daqui a um tempo, essa experiência vai ter que ser sensacional, mas também vai ter que ser sustentável, ecologicamente, socialmente e financeiramente, senão não faz sentido. Com certeza. Então, acho que a gente vai para esse caminho, assim. E é uma tendência, né? Uma coisa que vem surgindo. Isso me remete bastante a um caso recente da NFL, né? O Campeonato de Futebol Americano, que vai fazer um jogo aqui na Neoquímica Arena, né? Do Corinthians. Olha. Então vai ser o primeiro evento deles aqui na América Latina. Eles fizeram no México, né? Fizeram no E aí do México acho que eles vão fazer no Brasil agora. Exatamente. Fizeram no México e aí vão fazer no Brasil agora. Então assim, e aí muitas pessoas... jogo valendo, né? Valendo os pontos. Né? E é um campeonato já tá avançado, Não tem é um mata-mata, né? isso, vai valer. E aí muitas pessoas já começam nos comentários, né? Não, eu vou vender meu rim pra ir. Não, porque é caro. Né? É diferente de um jogo de futebol. E outra, é uma oportunidade única. Né? Única. E aí as pessoas começam... E é engraçado ver nos comentários esse contraponto. Aí fica a pessoa, não, mas é muito caro. Não, mas não vou ter outra experiência. Eu poderia estar pagando... Exatamente aí vem de novo isso. a palavra experiência, né? Tenho que pagar avião pra ir para os Estados Unidos, não é só onde ingresso, né? Aí tenho que pagar a estadia, tenho que pagar o ingresso, pagar a minha volta pro Brasil. Saber falar inglês. E aqui não. Aqui eu tenho uma oportunidade, mesmo que seja no Brasil, a outra pessoa que é fora de São Paulo, ela vem para São Paulo e consegue ter essa experiência. Então é uma coisa que me remeteu bastante essa sua fala. Eu acho que cada vez mais faz sentido. Pensando também que é o seguinte, daqui a pouco não só a questão da experiência, mas também mesclar essa experiência, aquele contraponto com a sustentabilidade, com o preço e tudo mais. Sensacional. É isso Adorei aí. esse, né? Bom, e a gente... bom que você gostou. Não, é porque a gente vai chegando no final, né? E é uma conversa boa, né, Camilo? Pela gente aqui, a gente fica 3 horas, 2 horas conversando. Nossa, e eu nem acredito que já passou... Passou muito rápido. Passa muito rápido, né, Camilo? A gente sempre fala que passa muito rápido. É que a gente não gosta muito de conversar, então... Quando a gente pega pra conversar, vai embora, né? Queria te agradecer, tá? Agradecer pelo espaço. Eu que agradeço A gente fica muito feliz. Obrigado, Para nós é cara. uma aula, né, Camila? A gente sempre aprende muito. Dizer que a porta do podcast está sempre aberta, tá? E é um momento, um espaço que a gente deixa aberto para você aqui, passar uma mensagem final, falar um pouquinho do seu livro, tá? Então, tá aqui a capa, né? A gente vai deixar o link também para quem quiser acessar,
né? E queria que você deixasse um recado final Seus para quem, alunos pra quem que nos vão assistir, acompanha, né? claro, para os alunos, Os alunos, né? Para quem quer ingressar, né? Pra família. Para quem quer ser aluno também, Exato. né? Para quem já está na área, então Os líderes de comunicação, Exato, né? Gestores as de empresas. comunicação, o pessoal que está trabalhando nessa área de comunicação. fica à vontade. Não adianta, porque a minha identidade de professora fala mais forte nesse momento, né? É engraçado porque, assim, eu dou aula em muita pós-graduação também, aí é outro perfil, né? E geralmente, pós-graduação em comunicação organizacional, marketing, relações públicas, e aí você tem muito jornalista, né? É engraçado porque o jornalista, ele se forma e ele vai fazer... Aqui, ó, tem um aqui, ó. Pois é. E ele vai procurar E é verdade, uma acontece mesmo. especialização nessa parte que ele não viu na academia, né? Verdade. Do Pois é. negócio, da estratégia, do É muita do verdade. marketing, né? Então, se fosse para eu deixar um recado, né? Nunca parar de estudar mesmo, assim. Porque o jornalista, quando Muito eu entro num importante. curso de pós, eu falo, vocês já têm no DNA de ser investigativo. Diferente de outras profissões que talvez você tem que... Vamos lá, vamos procurar. Claro. O jornalista, ele já tem esse viés mesmo de ir atrás, de estudar, né? Então, são turmas, assim, excelentes. Quando eu dou aula em pós-graduação, eu falo, nossa, como é bom, né? Ver que as pessoas ainda não cansaram de aprender. Então, assim, é isso, sabe? Não precisa... Às vezes, você não tem jeito de fazer uma pós-graduação agora, mas você tem tanto material disponível. Hoje é muito mais fácil, assim. Ótimos conteúdos, aqui está um exemplo, né, de forma gratuita. Se você é de ler, tem livros, tem blogs. Se você é de audiovisual, tem coisa na internet. Tem de tudo hoje. Então, é sempre tentar ir atrás, porque a nossa área, diferente de alguns anos atrás, ela fala que ela é mutante, assim. Ela, Tá em transformação, hoje ela é uma né? coisa, amanhã ela vai ser outra. Verdade. E para quem já está no mercado, eu sempre falo isso. Falo, gente, não fica preso aqui só nas minhas aulas, nas aulas dos professores, né? Assistam coisas, vão em eventos. Ainda bem que agora está tendo eventos presenciais de novo, porque Pois eu é. confesso que eu fiquei um pouco cansada daqueles online, eventos né? online e tal, né? E para os alunos que estão se formando, né, de graduação, eu dou aula também no jornalismo, mas mais para relações públicas mesmo, é para eles não ficarem também tão só conectados na internet, porque a gente tem um gap aí na geração mais jovem de achar que tudo é rede social, Sim, tudo tá né, lá de no que digital. tudo é digital, e não é assim, né? Então a gente ainda tem um mundo aqui fora, né, de carne e osso. Verdade. E que, engraçado, falando em experiência de novo, as coisas que conseguem cruzar o off com o on, né, embora a gente não tenha muito essa divisão hoje em dia, mas assim, se você essas estratégias que vai envolver o digital, né, o físico e o digital, elas são muito mais assertivas, porque elas conseguem pegar o seu público ou o seu consumidor, seja lá quem for o público, de uma forma 360. Ele recebe a sua mensagem no físico, mas ele também recebe no digital, na hora que ele está conectado numa rede, e ele comenta aquilo. Então, assim, eu sempre brinco, eu passo atividades e falo, olha, vocês têm que bolar uma estratégia para esse problema aqui, para esse case, mas não pode ser digital. E, às vezes, o jovem trava. Então, é uma dica que eu sempre dou, né? Tenta pensar um pouco fora da caixa, tenta ter a experiência de sair no metrô, que seja, em vez de você ficar conectado no fone de ouvido, só observa as pessoas. Acho que falta muito Com isso certeza você vai também. aprender alguma coisa. Com certeza. Ali, né? Vivenciar Observar o momento, as pessoas, né? ouvir, né? Ver o que elas estão fazendo, o que elas estão vestindo, como elas se comportam. Então, além de sempre estudar, sempre buscar conhecimento, né? Conhecimento ninguém tira da gente, é igual a Verdade. experiência. É também essa coisa, né? De desligar um pouquinho e observar, ouvir, né? A gente gosta muito de falar, mas também ouvir. Acho que é bem importante para entender o comportamento Claro. humano. Porque como é que você comunica se você não entende o comportamento das pessoas, né? Então, acho que Exato. é isso, assim. Muito bom. E também agradecer bastante o convite, gostei muito. Imagina, Não, a gente foi um que prazer te agradece. receber. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer esse belo galã que está ao meu lado. Obrigado, Muito Camilo, obrigado. mais Eu que mais agradeço. Um episódio. É. A gente sempre segue Mais uma arrebentando. aula aqui. Mais uma aula, né? Uma aula para você também agradecer a nossa audiência. Isso Você que mesmo. ficou ligadinho aí, seja nos ouvindo, pelos streams de áudio aí, Spotify, Google Podcast, ou também pelo YouTube, né? Você que nos assiste aí. Então, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, lembrando aqui, Camilo, deixe favor. a sua curtida, o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão de entrevistado também. Também, Gosta pauta. bastante. Feedback, pauta, Isso. fica à vontade, tá? Assuntos de Mais interesse. uma vez aqui o livro O Sujeito Consumidor, né? O link vai estar aí na descrição para você adquirir. Com certeza vale muito. E esse episódio aqui, pô, não deixa dúvidas, né? Verdade. Pois é, então é isso, pessoal. Muito Tema obrigado muito pela importante. audiência. Até a próxima e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.